E aí, galerinha, tudo bom? Tô de volta e a gente vai falar hoje a respeito de veja a mudança como um ponto positivo para sua vida. Estamos de volta com mais um Café com Reflexões. Beijo! E aí, galera, tudo bom? Tô de volta e hoje eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito de mudança ser positiva na nossa vida. Como assim, Cláudia, mudança ser positiva na nossa vida? Bem, tem uma expressão que fala assim, faça algo diferente todos os dias. Como assim? Até falei um pouquinho sobre isso no vídeo passado, né? A importância da gente estar mudando o hábito, fazendo coisas diferentes, conhecendo coisas novas, criando novas rotas mentais para que a gente não entre no piloto automático e aí o nosso cérebro fique acostumado e a gente não consiga mais viver uma vida transformadora e sim tá sempre ali naquela rotina do dia a dia, né, arrastado pelo que a correnteza nos leva. O que acontece? Lá em Jeremias 18:6, eu sou muito fã da Bíblia, é um manual de vida. Jeremias 18:6 conta uma história que fala exatamente sobre mudança. É o profeta das lamentações, né? Ele passa o livro de lamentações todinho falando para Deus todo o sofrimento do povo de Israel. E aí no final lá de Lamentações ele diz assim, eu olho para os montes e pergunto de onde me virá o socorro. E ele mesmo responde, eu acredito que o Espírito Santo de Deus dizendo para ele assim, meu socorro vem do Senhor, né? Vem do céu, vem do alto. É o socorro bem presente na hora da angústia, na hora do sofrimento, na hora da dor. Bem, Jeremias, esse profeta, né, de Deus, ele tá num momento onde ele precisa ser, o povo de Israel precisa ser moldado, precisa ser transformado. Né, Deus quer falar com ele, então leva ele até o oleiro e lá ele vê como é feito o vaso, que primeiro pega o barro, e aí a gente lembra lá de Gênesis 2:7 que fala, né, sobre nós, seres humanos, sermos transformados do barro, né, do pó, moldado por Deus. Então, esse oleiro que construiu esse vaso, que já sabe como ele é feito, vai lá e leva Jeremias para mostrar como é feito. E ele vê o barro sendo amassado, esmagado, trabalhado. Depois essa massa, esse barro é colocado no centro. E lá é trabalhado pela mão do oleiro por dentro, por fora, trabalhado para ficar bem lisinho, para ficar bonito, e depois é levado até o forno, e aí se tiver algum defeito, se tiver bolha, se tiver qualquer problema, ele vai lá e faz o que? Ele quebra aquele vaso, e aí ele vai lá, amassa o barro, molha o barro, né? Trabalha aquela massa, depois ele vai, faz o vaso, coloca, enfim, é isso. Ser moldado é isso. Ser trabalhado é isso. Criar uma nova forma, uma arte, um novo caráter. Então nós somos o barro, Deus é o oleiro que nos transforma. E aí ele fala alguns pontos da importância de ser moldado, de ser transformado, né? E aí eu quero dizer para você, invista na transformação da sua vida, na transformação do seu caráter. Invista nisso. É a parte mais importante das nossas vidas,
ser moldado, ser trabalhado, é aceitar essa transformação. Eu tô numa fase da minha vida onde a gente tem trabalhado muito essa questão de ser moldado, de ser transformado e ser quebrado, dilacerado, né, para ser construído novamente com uma nova forma, com um novo espírito transformador. A mudança tem risco. Até postei hoje no Instagram falando sobre isso. Mudança tem risco. Tudo que eu faço tem um risco. Eu corro um risco. Em atitudes pequenas até atitudes grandes. Por exemplo, se eu sorrir, eu tenho o risco de ser tolo. Se eu chorar, tenho o risco de ser muito sentimental. Se eu me envolvo, se eu ajudo é porque eu me envolvo demais. Se eu não ajudo é porque eu não tenho um coração. Então tudo tem risco. Agora, impulsionar ou retrair é uma decisão minha. Se eu tenho medo das consequências das minhas atitudes, provavelmente eu vou retrair. Agora, se eu utilizo o medo como alavanca, como impulso para frente, eu provavelmente vou seguir. E assim, cair faz parte do desenvolvimento humano. É crescer. Fracasso não é errar. Não é errar. Errar é aprendizado. Fracasso é não tentar. É sempre manter fazendo do mesmo jeito. Isso é fracasso. Com as mesmas rotas mentais, com o mesmo... Olha, a Bíblia, lá em Romanos 9:21, fala que cair faz parte da caminhada. Que o homem cai. É pensar naquela estratégia do oleiro, é se entregar verdadeiramente para a mudança. Quando eu falo sobre ser... estar na mão do oleiro, sobre ser barro, é me entregar para ser amassado, é me entregar para ter uma vida extraordinária, para... como é que fala? Para ser separado, como Abraão. Abraão, para ele ter uma vida diferente, Deus disse assim, olha, sai da sua terra, sai da sua parentela, que eu vou constituir de você uma grande nação. E aí Abraão vai lá e leva Ló junto com ele. Poxa, Deus disse para ele, sai da parentela, sai do meio da sua família, que eu vou constituir de você uma grande nação. E aí ele chega no meio da caminhada e assim, os animais o rebanho de Ló e o rebanho de Abraão não tem o que comer e aí os servos começam a brigar entre eles porque tem essa dificuldade imensa com relação a isso. Aí o que acontece? Deus fala assim, olha, separa. E Abraão fala assim, Ló, pra onde você quer ir? Escolhe, se você for pra direita eu vou pra esquerda, se você for pra frente eu vou pra trás. Aí Ló, olha, pasto verdejante. Tchau, Abraão. E Abraão vai cavar poços, mas Deus é Deus de promessas. Ele cava poços, constitui riquezas, é próspero, né? E tem uma nação onde não consegue nem contar, né? E aí o que acontece? A gente vê isso também na vida de de José, na vida de Jacó, o grande enganador que se transforma em Israel de Deus, povo de Deus. Jacó sai, ele engana seu pai, né? Porque ele não aceita. Na verdade, assim, engana seu pai fingindo que é Esaú, mas ele ganha a primogenitura porque Esaú vende a primogenitura dele. Então, assim,
ele sai, engana o pai, é abençoado, sai da terra, vai conquistar coisas novas e volta depois de conquistar para obter o perdão do irmão, viver a vida dele de prosperidade, né? E dele vem as 12 tribos de Israel. Mas para isso, ele teve que se permitir ser moldado, ser transformado, ter um novo caráter. Ele tem uma briga com o próprio Deus lá em cima do monte. Ele chega e fala, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Então ele tem uma briga com Deus lá no monte. Ele sai coxo, mas deixa de ser Jacó enganador e passa a ser Israel de Deus. Né? Então ele tem uma mudança significativa na vida dele. Mas para isso ele trava uma guerra muito grande. E Jacó, ou Israel de Deus, o que acontece? Ele se permite ser moldado, ele se permite ser barro na mão do Senhor, barro na mão do oleiro. Para a gente ser barro na mão do oleiro, a gente precisa aprender. Aprender o quê? Aprender a ouvir mais, falar menos, observar mais. É muito importante ser completamente amassado, completamente trabalhado. Lembra que eu falei de dentro, fora, né? O oleiro trabalha dentro, transforma o coração, trabalha fora, né? Ele faz com que o seu caráter seja visto, o seu semblante seja mudado através do seu caráter. E às vezes acontece o seguinte, a gente passar pelo fogo, passar, né, pela prova, e aí precisa mudar alguma coisa ainda. Eu digo que eu tô nessa fase aí, que precisa mudar mais alguma coisa, e aí o oleiro faz, sabe o que? Ele pega o vaso todo pronto, mas que ficou com defeito, e ó, pá, quebra de novo. E dói, velho, dói. E aí ele começa de novo a moldar esse vaso, a trabalhar esse vaso, a construir esse vaso lá do início. E isso é feito quantas vezes for necessário, passando pelo fogo, até que o vaso fique do jeito que o oleiro deseja. Eu não vou falar perfeito. Perfeito só Cristo, quem seguiu a lei, né? Tanto que existem os fariseus que viviam uma vida antiga pela lei, né? Pela lei do Antigo Testamento. E nenhum conseguiu cumprir a lei, só Jesus Cristo. E Jesus fala assim, olha, eu venho para que vocês tenham uma vida nova. Eu trago novidade de vida. E aí os fariseus vêm com perguntas para pegar Jesus, para pegar Jesus em erro, em falha, com hipocrisia. E Jesus fala para eles assim, olha, acaso, se sua ovelha cair no meio do buraco, num sábado, você vai deixar ela morrer, vai esperar o outro dia para socorrer a sua ovelha? Ou se sua família precisar de alguma coisa, você vai esperar o outro dia? Engraçado, então por que eu não posso curar num sábado? Por que eu não posso ter atitudes diferentes no sábado? Então Jesus vem para cumprir a lei, mas para trazer um caráter inovador, um caráter de mudança. Tanto que a gente vivia pela misericórdia do Senhor e passamos a viver pela graça dele, pela transformação do Senhor em nossas vidas. E aí a gente precisa lembrar que a gente não chega até o sucesso se não houver mudança, se a gente não se entregar na mão do oleiro, se não houver transformação de vida, quase a palavra não sai, se não houver transformação de vida, se não houver conversão do caminho. É importante entender isso. E o que você tem feito para mudar a sua vida? Fica a pergunta para você.